Senhoras e senhores, salve Maria! Eu sou Peter Martins, um pouco gripado hoje, e você está ouvindo Cooperadores da Verdade. Aqui se fala a verdade, custe o que custar, doa a quem doer. Muito obrigado pela sua audiência. Junte-se a nós, pedindo a intercessão da bem-aventurada Santíssima Virgem Maria, São Francisco de Sales e de Santo Tomás de Aquino, para que possamos conduzir este programa segundo a vontade de nosso Senhor. No programa de hoje, nós vamos conhecer a vida de Santa Mariana de Jesus Paredes, a primeira santa do Equador. Aliás, a primeira pessoa a ser canonizada no Equador. E no quadro principal, nós vamos falar sobre o aborto. Vamos falar novamente sobre o aborto, né? Porque nós já temos um outro programa sobre o aborto aqui no Cooperadores da Verdade. O programa 7 da nossa terceira temporada, que foi gravada no ano passado, que estará linkado, inclusive, aqui no link, aliás, no post deste programa lá no nosso site, tá? Esse programa aí, o programa 7 da nossa terceira temporada, contou com a participação do Tiba Camargos, isso mesmo, né? O Tiba e a Deia, que já faz um tempinho, moram aqui pertinho, numa cidade vizinha, né? E qualquer hora eu os chamo para participar aqui novamente do nosso programa. Naquele programa, o Raiman e a Carol, os antigos apresentadores, né, aqui do Cooperadores, juntamente com o Tiba, falaram mais sobre as questões políticas do aborto, né? Sobre as mentiras ditas a respeito do aborto, enfim. Aliás, o título é esse mesmo, né? Precisamos falar das mentiras sobre a legalização do aborto. Isso mesmo, esse foi o título do programa no ano passado. A abordagem que eu vou fazer hoje aqui é bem diferente. É diferente porque eu não vou falar da militância pro aborto, eu não vou falar das disputas políticas, eu não vou falar das leis brasileiras, nada disso. Ainda que seja algo, claro, de extrema importância, né? Fazer o embate político ali é importantíssimo. Mas hoje eu quero trazer uma nova abordagem. Nós vamos falar do aborto sob o ponto de vista moral. Por quê? Porque, na verdade, é o que antecede a tudo isso, né? No final das contas, ainda que a militância pro aborto estivesse correta nas informações, nas estatísticas que divulgam, ainda que todas as leis de todos os países fossem tolerantes ou mesmo favoráveis ao aborto, o aborto continuaria sendo um mal, continuaria sendo errado. E por quê? Isso é o que nós vamos entender aqui hoje nesse programa. Não deixe de acessar o nosso site, né? cooperadoresdaverdade.com, porque lá você vai conhecer todo o trabalho que nós desenvolvemos aqui no Apostolado Cooperadores da Verdade. Lá você vai encontrar todos os episódios do nosso podcast, por exemplo, desde a primeira temporada. Nós já estamos na 4ª temporada, ou seja, são 4 anos de lançamentos semanais ininterruptos, né? A cada semana, um episódio inédito para você ouvir gratuitamente em nosso site e também nas plataformas digitais. No nosso site você vai poder também ler vários textos de espiritualidade, de doutrina e de apologética católica. E ainda vai poder ler, ouvir e rezar conosco as várias novenas que nós disponibilizamos para você. Tá? Toda semana nós temos conteúdo novo, então acessa o site e assina o feed para que você receba uma notificação a cada novo conteúdo publicado. Não esqueça também de visitar as nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, também o SoundCloud, o Spotify, o Deezer, o Telegram, tá? Os links estão todos lá, tá? Curta, se inscreva, siga e interaja conosco pelas redes sociais também. Loja do Cooperadores da Verdade já está no ar com a primeira camiseta para você comprar, a camiseta de São Bento. E na compra dessa camiseta você vai levar gratuitamente um e-book com a história de São Bento contada por outro santo,
São Gregório Magno, um livro espetacular que foi produzido exclusivamente pela nossa equipe aqui do Cooperadores da Verdade, num formato próprio para você ler no seu smartphone e no seu tablet, já com a diagramação feita certinha, com o tamanho de fonte certinho, para você ler e ter uma experiência agradável de leitura no seu smartphone. Na fila do banco, no ônibus, no metrô, aonde você preferir, tá bom? cooperadoresdaverdade.com/loja. As camisetas estão lindas. Então, se você gostou, vai lá, aproveite logo e compre a sua. Agora nós vamos rezar, porque como ensina São Francisco de Sales, é pela oração que nós alcançamos a água da graça que lava a nossa alma, que alivia os nossos corações e que nutre as raízes das virtudes. São tantas as graças recebidas e que devemos agradecer, não é mesmo? Tantas pessoas que nos pedem orações. Junte as suas intenções às nossas intenções e rezemos juntos. Persignum crucis de inimicis nostris, libera-nos Deus noster, in nomine Patris et Filii et Spiritui Sancto. Amen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenet regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Senhor, quem sois vós e quem sou eu? Vós, o Altíssimo Senhor do céu e da terra, e eu, o miserável vermezinho, vosso ínfimo servo. Grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, iluminai o meu espírito e dissipai as trevas da minha alma. Dai-me uma fé íntegra, uma esperança firme e uma caridade perfeita. Concedei, meu Deus, que eu vos conheça muito, para poder agir sempre segundo os vossos ensinamentos e de acordo com a vossa santíssima vontade. Absorvei, Senhor, eu vos suplico, o meu espírito, e pela suave e ardente força do vosso amor, desafeiçoai-me de todas as coisas que debaixo do céu existem, a fim de que eu possa morrer por vosso amor, ó Deus, que por meu amor vos dignastes morrer. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E no quadro A Vida dos Santos, nós estamos estudando a vida dos santos franciscanos. No último programa, nós falamos de São Bernardino de Siena. No programa de hoje, nós falaremos de Santa Mariana de Jesus Paredes. Mariana nasceu no dia 31 de outubro de 1618, em Quito, capital do Equador. Sua família era rica. O pai Jerônimo era capitão espanhol e a mãe, também Mariana, pertencia à nobreza. Ela era a filha mais nova de 8 filhos e alega-se que o seu nascimento foi acompanhado por certos fenômenos incomuns nos céus, fenômenos claramente conectados com ela, bebê recém-nascida. E esses fenômenos foram atestados pela Igreja durante o seu processo de beatificação. A pequena ficou órfã aos 4 anos de idade, de pai e de mãe. E quem assumiu a sua criação e a sua educação foi a irmã mais velha, Jerônima, casada com o capitão Cosme de Miranda, os quais a educaram a menina como sua própria filha. Ela começou logo cedo a despertar para a igreja, tornando-se devota fervorosa de Jesus e da Virgem Maria.
Muito inteligente e prendada, gostava das aulas de canto, onde aprendia as músicas religiosas que depois cantava em suas orações. Orientada espiritualmente pelo jesuíta, o padre João Camacho, aos 8 anos recebeu a sua primeira comunhão e logo depois quis fazer o voto de virgindade perpétua, sendo prontamente atendida pelo padre que a orientou. Em sua casa, sem ingressar em nenhuma ordem religiosa, certamente instruída pelo Espírito Santo, ela se consagrou somente às orações e à penitência, até os limites alcançados apenas pelos adultos mais santificados. Em 1639, ingressou na Ordem Terceira Franciscana e tomou o nome de Mariana de Jesus. Ela foi agraciada por Deus com o dom do conselho e da profecia, sabendo como ninguém interpretar a alma humana. A sua palavra promovia paz entre as pessoas em discórdia e contribuía para que muitas almas retornassem para o caminho do seguimento de Cristo. Em consequência das severas penitências que se impunha, Marianita, era assim chamada por todos, tinha um físico delicado e a saúde muito frágil, sempre sujeita a doenças. Em uma dessas enfermidades, teve de ser submetida a uma sangria. E a enfermeira que a atendia deixou em uma vasilha o sangue que tinha extraído de Marianita para ir buscar as ataduras que faltavam. Ao retornar, viu que na vasilha que continha o seu sangue brotou um lírio. A notícia se espalhou e logo Marianita passou a ser conhecida como o Lírio de Quito. Como ela mesma havia profetizado, em 1645 a cidade de Quito foi devastada por um grande terremoto, que causou muitas mortes e espalhou muitas epidemias. Os cristãos todos foram convocados pelos padres jesuítas a rezarem, pedindo a Deus e à Virgem Maria o socorro para o povo equatoriano. Nessa ocasião, Marianita, durante a celebração da Santa Missa, anunciou que oferecia a sua vida a Deus para que os terremotos cessassem, o que de fato aconteceu naquela mesma manhã. Logo em seguida ela morreu, no dia 26 de maio de 1645, com apenas 26 anos. No sermão do seu enterro, realizado pelo padre Alonso de Rojas, o sacerdote enfatizou que a sua mortificação corporal e a sua renúncia da carne a colocou como um modelo para as mulheres de Quito. Tanto que suas palavras foram: aprendam, mulheres de Quito, de sua compatriota. Aprendam a preferir a santidade acima da beleza. Aprendam a preferir as virtudes acima de ostentação. Depois de sua morte, nunca mais ocorreram terremotos nessas proporções no Equador. Os milagres por sua intercessão se multiplicaram de tal maneira que ela foi beatificada pelo Papa Pio IX em 1853. Santa Mariana de Jesus Paredes, o Lírio de Quito, foi decretada heroína da pátria em 1946 pelo Congresso do Equador e é festejada no dia 26 de maio. Foi canonizada pelo Papa Pio XII em 1950, tornando-se a primeira flor franciscana desabrochada para a santidade na América Latina. Santa Mariana de Jesus Paredes, rogai por nós. Faça parte do nosso Clube do Ouvinte. O link para participar é apoia.se/Os Cooperadores. Com uma contribuição mensal, na quantidade que você puder, você ajuda a manter o nosso apostolado e ajuda a fazê-lo crescer ainda mais. Lá no nosso Apoia-se, você poderá conferir as nossas metas de arrecadação, desde o pagamento das despesas mais básicas até a compra de novos equipamentos e a dedicação integral ao nosso apostolado. Meus irmãos, que bênção seria se eu pudesse trabalhar integralmente para o Cooperadores, não?
produziria muito mais conteúdo, com muito mais qualidade, sem dúvida alguma. Você gosta do nosso conteúdo? Gosta do que nós produzimos hoje? Com a qualidade que nós produzimos hoje? Então nos ajude. Meus caros, para cada hora de programa gravado, são necessárias ainda mais de 10 horas entre a preparação e a finalização do programa, para que você receba um programa novinho toda semana. Então, realmente é um trabalho assim heróico, né? É um trabalho hercúleo que nós fazemos aqui, né? Por isso nós queremos contar e precisamos contar com a sua ajuda, tá? Junte-se aos nossos sócios do nosso Clube do Ouvinte, a quem nós devemos toda a nossa gratidão e por quem nós rezamos muito todos os dias. Os sócios do nosso Clube do Ouvinte podem ouvir o episódio do Cooperadores antes de todo mundo. Eles recebem um link para ouvir antes que o episódio vá oficialmente ao ar, né? E ainda recebem conteúdos exclusivos nos grupos e no Stories do nosso Instagram. Bastidores das gravações, uma conversa mais próxima, uns estudos aí que eu estou planejando, comentários sobre o que eu estou estudando, enfim. Como eu sempre digo, isso é uma forma de agradecer aos nossos apoiadores por toda a ajuda que nos dão. Eu quero aproveitar ainda para recomendar para vocês um curso especialíssimo de introdução à patrística e à patrologia. A patrística é o ramo da teologia que estuda os conteúdos dos escritos produzidos pelos santos padres da Igreja. E a patrologia é o ramo da história da Igreja que estuda a vida e a obra destes mesmos padres. Então são 40 aulas muito boas, aulas excelentes, ministradas pelo professor Rafael Brodbeck. O curso custa apenas 12 vezes de R$ 40,92. Meus caros, são 40 aulas, hein? 40 aulas, é muito conteúdo para você, tá? Fica a nossa recomendação, o link desse curso vai estar no post desse programa e também no nosso site você encontrará o banner de divulgação, tá bom? Vamos para o nosso assunto principal, então? Vamos falar sobre o aborto, um assunto que não é nada agradável, né? Mas vez ou outra nós temos que abordá-lo por aqui. Vida é a capacidade de ação imanente, ou a capacidade de movimento imanente, né? Segundo uma definição mais clássica. Ou seja, vida é a capacidade de ação que está inseparavelmente contida na natureza de um ser vivo, né? É inerente ao ente vivo. É a capacidade de agir por si mesmo. Os viventes, os seres que têm vida, o homem, os animais, os vegetais, ao contrário dos não viventes, os minerais, as pedras, a água, por exemplo, os viventes são causa e fim da própria ação. Eles agem por si mesmos. E há, nos seres vivos, 7 operações: a nutrição, o crescimento, a reprodução, a locomoção, a sensação, a intelecção e a volição. Essas operações tendem a aperfeiçoar o próprio sujeito, ou seja, quanto mais operações o vivente possuir em sua natureza, obviamente, mais perfeito ele será. Eu falei um pouquinho disso no programa passado, tá? Os vegetais, por exemplo, possuem somente a nutrição, o crescimento e a reprodução. Os animais, além da nutrição, do crescimento e da reprodução, ainda conseguem se mover e também sentir. Então, eles são mais perfeitos que as plantas. E a natureza humana contempla essas 5 operações presentes nos vegetais e nos animais e acrescenta ainda mais 2, o intelecto e a vontade. Por isso, o homem, então, é mais perfeito do que os animais e do que os vegetais. Acima do homem, aí somente os anjos, né? A natureza angélica é superior à natureza humana. E isso foi assunto do programa passado também. Aliás, o tema do programa passado foi os anjos, né? Se você não ouviu, acesse o nosso site, as plataformas digitais e ouça lá. Os seres vivos, os entes vivos, para ser mais técnico, então, possuem 8 propriedades.
Prestem atenção, meus caros. 8 propriedades. Primeiro, a individualidade. O ente vivo é um indivíduo, ou seja, ele é indiviso em si mesmo, porque tem uma unidade intrínseca, né? Suas partes estão todas coordenadas entre si, formam claramente um único ser, de modo que ele não pode ser dividido. Tá? É único, singular, é aquele ou este, e não pode ser outro também. O indivíduo é um. Depois, o autocontrole. O ente vivo controla a si mesmo e tende a se manter estável diante das mudanças do ambiente. Tá? E essa tendência à estabilidade é chamada de homeóstase. Por exemplo, a temperatura do nosso corpo ela tende a se manter mesmo que a temperatura do ambiente externo mude. Então, terceira propriedade dos entes vivos é a excitabilidade. Quer dizer, a reação aos estímulos do ambiente. Choques, calor, luz, som, eletricidade, concentração de substâncias químicas. Tudo isso gera reações nos seres vivos. Quarto, a tendência evolutiva. Não tem nada a ver com a evolução darwinista, gente, por favor. Enquanto os não viventes tendem a se corromper com o tempo, os entes vivos tendem a evoluir mediante a nutrição e o crescimento. Eles se desenvolvem sem perder a sua própria identidade. Isso é importante. O zigoto, o embrião, o feto, o recém-nascido, o adolescente, o adulto, são todos um único e idêntico sujeito humano. Só que em diferentes estágios da vida ou em diferentes graus de perfeição. A reprodutividade. O ente vivo tem a capacidade de produzir outro ente vivo da mesma espécie. A hereditariedade dos caracteres. Os seres vivos, os entes vivos, eles transmitem as informações dos caracteres aos seus descendentes. Essas informações são codificadas nos genes, contidas no chamado DNA. Metabolismo é um conjunto de reações químicas e físicas que ocorrem no interior do organismo sob seu controle. E a mortalidade, por fim, encerra as 8 propriedades dos entes vivos. Os entes vivos, e somente eles, morrem. Para morrer, basta estar vivo, A morte é a cessação do metabolismo, a perda do autocontrole e da individualidade. Após a morte, o antes vivente agora é não vivente. E como os não viventes, a sua matéria tende a decompor-se em matéria inorgânica. No homem, o exercício da inteligência e da vontade, que, como eu disse, são operações que fazem com que o homem seja mais perfeito que os outros animais, requer a presença de uma alma de natureza espiritual. Por quê? Porque a inteligência e a vontade ultrapassam o nível da matéria. A sua operação intelectiva, o seu intelecto, a sua inteligência não está no seu cérebro. É uma operação da sua alma, é espiritual. E assim também é a operação da vontade. Então, a nossa inteligência e a nossa vontade são operações da nossa alma. A nossa alma, a alma humana, ela é intrinsecamente independente da matéria. Ela é independente do corpo. Ela só depende do nosso corpo, só depende da matéria extrinsecamente. Ela não pode originar-se da matéria. A alma humana é criada direta e individualmente por Deus. Ela subsiste após a dissolução da matéria. Ou seja, ela é imortal. A nossa alma continua viva depois que nós morremos, depois que o nosso corpo morre. E, meus caros, a imortalidade da alma, a sua criação direta por Deus, essas são conclusões meramente filosóficas, São dados da realidade que nós alcançamos pela razão natural, Não é preciso recorrer à teologia, não é preciso recorrer à Bíblia, nada disso. Então, são coisas que os primeiros filósofos já concluíram assim com
toda segurança. Tá certo? É claro que a teologia, a revelação vai corroborar com isso, mas isso são dados de razão natural. É justamente a presença de uma alma espiritual irredutível à matéria que dá ao homem uma dignidade especial. Ele transcende a todos os outros entes, os minerais, os vegetais e os animais irracionais. O ser humano tem um corpo, mas ele é mais do que um corpo. Ele está sujeito à morte, mas a sua alma subsiste após a morte. Ética é a ciência normativa dos atos humanos à luz da razão natural. Ao contrário de outras ciências humanas, como, por exemplo, a psicologia ou até mesmo a sociologia, que estudam como o homem se comporta, a ética estuda como o homem deve se comportar. Entenderam a diferença? O princípio elementar da ética é o agir segue o ser. Agere sequitur esse. Ou seja, o agir do homem deve seguir o seu ser racional. É à luz da razão natural que a ética descobre as leis que devem reger os atos humanos. E a bioética, então, é a parte da ética que regula o comportamento humano no que se refere diretamente à vida e à saúde. Então, eu disse que a ética descobre as leis que devem reger os atos humanos. Mas o que é um ato humano? O ato humano é um ato praticado pela vontade humana iluminada pela inteligência. Para que um ato seja considerado um ato humano, é preciso que o homem entenda o seu objeto e o escolha livremente. Tá? Andar, comer, trabalhar, sorrir, roubar, matar, são todos atos humanos se forem livres e compreendidos como tais. Aquilo que você escolhe fazer livremente é um ato humano. O bater do coração, um espasmo muscular ou até mesmo a menstruação e um aborto espontâneo não são atos humanos, porque ocorrem sem que haja vontade nem liberdade do indivíduo. Tá? O objeto da ética é exclusivamente os atos humanos. Tá? E é sobre estes que se pode refletir quanto à moralidade. E o que é a moralidade? Moralidade é a qualidade boa ou má dos atos humanos. Bons são os atos praticados em conformidade com a reta razão. Maus são os atos praticados em desacordo com a reta razão. A moralidade de um determinado ato depende de 3 elementos, que são denominados fontes da moralidade. Tá? Primeiro é o ato em si mesmo, depois a intenção e, por fim, as circunstâncias. Para que um ato humano seja moralmente bom, é necessário que as 3 fontes da moralidade, ou seja, o ato em si mesmo, tá? Que é tecnicamente chamado de objeto, né? O ato em si mesmo, a intenção e as circunstâncias sejam boas. Então, repetindo, para que um ato humano seja moralmente bom, é necessário que as 3 fontes da moralidade, o ato em si mesmo, a intenção e as circunstâncias, sejam também boas. Exemplificando, para que alguém tenha saúde, não basta que os pulmões estejam bem. Não basta que o coração esteja bem ou que o cérebro esteja bem. A saúde requer que todos os elementos do corpo estejam simultaneamente bem. A saúde exige o que chamamos de causa integral. Tá? Atenção, não é causa no sentido de motivo ou ideal. Tá? Pelo amor de Deus. Tá? Causa integral. Tem um provérbio latino que diz que o bem provém de uma causa íntegra. O mal provém de qualquer defeito. Por isso, então, ao contrário do saudável, né, para que alguém esteja doente, não é preciso que todos os seus órgãos estejam doentes. Basta um defeito sequer em qualquer um deles, que aí já caracteriza-se uma doença. Né? A doença, que é um mal, provém de qualquer deficiência. Então, assim também,
para que um ato seja moralmente mal, tá? Basta que ou o ato em si mesmo, ou a intenção, ou as circunstâncias, cada um deles individualmente, apenas um, se for considerado mal, o ato já é considerado um mal. Então, meus caros, um ato que é mal em si mesmo não pode encontrar justificativa na intenção do indivíduo, por exemplo, tá? A mentira, a blasfêmia, o adultério, o homicídio são todos moralmente maus em si mesmo. E eles não se tornam bons quando se pratica com boa intenção. Os fins não justificam os meios, né? Isso é bem conhecido por todos, né? E é por isso mesmo, porque os fins não justificam os meios, que ainda que você cometa um ato que seja em si bom, mas se você faz com uma intenção má, você torna um ato que era lícito, que era bom, você torna um ato moralmente mal, um ato imoral, ilícito. Alguém pode praticar uma ação que é em si boa, como ajudar um inimigo com um fim exclusivamente mau, para humilhá-lo, por exemplo, né? Ou alguém ainda pode dar esmolas para se vangloriar, né? O fim mau vicia qualquer ação, ainda que seja intrinsecamente boa. Circunstância é tudo aquilo que está ao redor do ato humano, tá? As circunstâncias não pertencem à substância do ato humano, mas de algum modo acabam o atingindo, tá? As circunstâncias são aquelas coisas externas que contribuem para agravar ou diminuir a bondade ou a maldade moral dos atos humanos. Por exemplo, roubar muito é mais grave do que roubar pouco, né? Então, as circunstâncias colaboram para agravar ou diminuir tanto a bondade quanto a maldade dos atos humanos. As circunstâncias podem também atenuar ou aumentar a responsabilidade do agente, tá? O agente é o indivíduo que comete o ato, né? Por exemplo, se você comete um ato mau, mas você agiu por desespero, por exemplo, por medo de morrer, isso pode atenuar a sua responsabilidade. Essas circunstâncias, isso é muito importante, meus caros. Prestem atenção. As circunstâncias, elas não podem por si modificar a qualidade moral dos próprios atos. Elas não podem tornar boa ou justa uma ação que é má em si mesma, tá? E vice-versa, né? Elas só contribuem por aumentar ou atenuar a responsabilidade do indivíduo que cometeu o ato. Entendido? O direito do ser humano à vida funda-se na sua dignidade de pessoa. Pessoa é substância indivídua de natureza racional, né? Na clássica definição de Boécio, tá? Então, rapidamente aqui, só para a gente não perder tanto tempo. Substância é aquilo que existe em si mesmo, tá? Um cachorro é uma substância, porque ele existe em si mesmo. Tá? Não é como a cor, por exemplo, ou como o peso, ou como um tamanho, que são características, né? São chamados acidentes. Essas coisas, elas só existem em outra coisa, né? Você não vê uma cor andando por aí, nem um tamanho sozinho na rua, não é? Você vê, sim, algo colorido, algo pesado, algo que tem certo tamanho, mas nunca vê a cor, né, ou o peso por si, sozinho aí diante dos olhos, né? Então, substância é aquilo que existe em si mesmo, tá? Indivíduo, já falamos, né? Aquilo que é indiviso em si. Natureza racional diz respeito às operações intelectuais presentes na alma humana, né? Como nós falamos aqui no início do nosso assunto. Essa definição de pessoa, ela aplica-se perfeitamente ao homem, tá? Qualquer que seja o estágio do seu desenvolvimento, isso é importante. Por quê? Para que a racionalidade esteja presente, não é preciso que ela esteja operando em ato, tá? Não é preciso que a racionalidade esteja operando em ato.
os que estão dormindo, por exemplo, né, os deficientes mentais, os bebês que estão por nascer, todos são também pessoas. Tá? O direito à liberdade, à segurança, à propriedade, à educação, supõe que exista um homem capaz de ser livre, de estar seguro, de possuir algo, de ser educado. Para o homem, a vida identifica-se com a sua própria existência. Por isso é que o direito humano à vida é o primeiro e fundamental direito. Eu estou falando aqui do direito natural, tá? Não do direito das leis aqui do Brasil, por exemplo. Tá? Esquece isso, estou falando do direito natural. Tá? Violar esse direito elementar, fundamental, que é o direito à vida, é nada mais, nada menos que matar. Tá? Eu poderia falar aqui sobre a pena de morte, sobre a legítima defesa, sobre os casos de guerra, e dá muita vontade de tratar sobre esses assuntos aqui também. Tá? Mas a gente tem que deixar para os próximos episódios e vamos nos deter aqui no assunto aborto. Tá? Tenha um pouco de paciência, meus caros, porque o tempo é um pouco curto, né? O indivíduo humano começa com a concepção, que é a união dos dois gametas, o óvulo, gameta feminino, e o espermatozoide, gameta masculino. Vejamos o que o autor Helios Grécia fala no seu manual de bioética. O primeiro dado incontestável, esclarecido pela genética, é o seguinte: no momento da fertilização, ou seja, da penetração do espermatozoide no óvulo, os dois gametas dos genitores formam uma nova entidade biológica, o zigoto, que carrega em si um novo programa individualizado, uma nova vida individual. Ele continua: as duas respectivas células gaméticas têm em si um patrimônio bem definido, o programa genético reunido em torno de 23 pares de cromossomos. Esses dois gametas, diferentes entre si, diferentes das células somáticas dos pais, mas complementares entre si, uma vez unidos, ativam um novo programa, pelo qual o recém-concebido fica determinado e individuado. Sobre essa novidade do programa, resultante da fusão dos 23 pares de cromossomos, não existe a menor dúvida. E negá-lo significa rejeitar os resultados certos da ciência. Encerra o Helios Grécia. O desenvolvimento embrionário, que se dá logo depois da fecundação, tem 3 propriedades: coordenação, continuidade e gradualidade. Tá? Em todo o processo, desde a constituição do zigoto até o final, produz-se uma sucessão de atividades moleculares e também celulares, né, que são dirigidas pela informação contida no genoma. Tá? O novo ciclo vital, que se inicia na fertilização, prossegue sem interrupção. Cada um dos acontecimentos, a multiplicação celular, a determinação celular, a diferenciação dos tecidos e a formação dos órgãos, aparecem logicamente em passos sucessivos. O processo de formação do organismo, o processo de formação de um organismo, faz com que ele adquira a sua configuração definitiva, passando de formas mais simples a formas cada vez mais complexas. Esta lei da gradualidade implica que durante todo o processo, desde o estágio unicelular em diante, o embrião conserve em todo esse processo a sua própria identidade e individualidade. E, meus caros, isso é lógico e verificável. É um único ser. É aquele ser individual que surge da fecundação e se desenvolve. E aqui nós estamos no âmbito da biologia, ok? Com relação à alma humana, basta ficarmos com os dados que eu falei no início aqui da pauta, tá?
que a nossa alma humana é criada por Deus, que nos é infundida por Deus no momento da nossa concepção, tá? Infelizmente, nós não teremos tempo para tratar desse assunto aqui com mais detalhes, tá? Quem sabe num próximo programa. E o aborto? Foi preciso fazer primeiro toda uma construção para que finalmente nós chegássemos de fato ao tema. O aborto, meus caros, é definido como a morte deliberada e direta, independentemente da forma como venha a ser realizada, de um ser humano na fase inicial da sua existência, que vai da concepção ao nascimento. Para que haja um aborto, não importa o meio usado para matar a criança, ela pode ser aspirada em pedacinhos, o que se chama aborto por aspiração, pode ser esquartejada, o aborto por curetagem, pode ser envenenada por uma solução cáustica, o aborto por envenenamento salino, pode ser extraída ainda viva e deixada, abandonada para morrer, à míngua, sem cuidados. É o que se diz aborto por cesariana. Então, para que haja o aborto, não importa o meio usado para matar a criança. A morte direta e voluntária de um ser humano inocente é sempre gravemente imoral. E isso é de razão natural. Novamente, nós não precisamos recorrer à teologia nem à Sagrada Escritura para chegarmos a essa conclusão. A Igreja, claro, em conformidade com a razão natural, condena o aborto, quando ele é desejado ou realizado como um fim em si mesmo, ou quando ele é desejado ou realizado como um meio para obter um fim. Então não importa que o fim seja bom, não importa que se almeje algo bom no final. Por exemplo, aliviar o sofrimento de uma mãe, livrá-la de alguma desonra ou mesmo salvar a sua vida, tá? Os fins não justificam os meios nunca. Por isso, o aborto não pode ser tolerado em absolutamente nenhum caso. Nenhum caso. Mesmo que as leis brasileiras sejam tolerantes com o aborto em alguns casos, isto é errado, é moralmente condenável, tá? Por isso também que eu não quis tratar justamente dessas questões políticas aqui, tá? Nem das leis brasileiras, nem de nenhum lugar, tá? Eu não quero, nesse programa, desmentir os mitos contados pelos abortistas. Por quê, meus caros? Prestem atenção. Ainda que todas as informações, ainda que todos os dados, que todas as estatísticas divulgadas pelas organizações pró-aborto, ainda que tudo isso fosse verídico, ainda que no Brasil fossem realizados mais de 1 milhão de abortos clandestinos, ainda que o número de abortos diminuísse com a sua legalização, ainda que o número de abortos continuasse aumentando no Brasil, mesmo com a proibição, ainda que a legalização do aborto diminuísse a mortalidade materna, ainda assim o aborto seria errado, seria imoral e condenável. E eu não estou aqui, pelo amor de Deus, meus caros, não estou aqui julgando as mulheres. Não estou aqui diminuindo as mulheres. Eu não estou sendo antipático às mulheres que sofrem. Eu estou tratando o assunto do aborto do ponto de vista de sua natureza moral. As circunstâncias, como eu disse, podem atenuar ou aumentar a responsabilidade de quem comete o aborto. Mas não há nada, absolutamente nada que pode tornar a morte deliberada e direta de um ser humano na fase inicial da sua existência, que vai da concepção ao nascimento, o que nós chamamos de aborto, não há nada que possa tornar o aborto um ato bom. Pode-se matar a criança para salvar a vida da mãe? Não. Assim como não se pode matar a mãe para salvar a vida da criança. Do ponto de vista moral, meus caros, nunca é lícito, nem sequer por razões gravíssimas, fazer o mal, como por exemplo matar a criança, para que daí provenha um bem.
a saúde da mãe. Por mais sublime que seja a finalidade, a intenção, não justifica o meio mal. O valor de ambas as vidas, da mãe e do bebê, é absolutamente igual. Não se pode dizer que a vida de uma pessoa saudável vale mais do que a vida de um doente. Não se pode dizer que a vida de um adulto vale mais que a de uma criança. Não se pode dizer que a vida de um inteligente vale mais do que a vida de um débil. A vida tem valor por si mesma, e o seu valor não se mede pela utilidade, não se mede pela inteligência, pela idade ou por qualquer outro critério. E se a mãe, por razões graves, precisar tomar um remédio ou fazer uma cirurgia durante a gravidez, e se isso resultar na morte da criança? Mas tem uma grande diferença, tá? Percebam bem. Nesse caso, a morte da criança não é diretamente provocada. Não é nem sequer desejada. Acaba ocorrendo como um efeito secundário de uma ação boa. Tá? Por exemplo, se uma cirurgia cardiovascular em uma gestante tem como consequência a morte do bebê. A morte do bebê não é o objeto, não é o objetivo, não é a finalidade da cirurgia. O objetivo da cirurgia é a cura do coração da gestante. Tá? Também não é um meio, porque não é a morte da criança que vai causar a cura da mãe. É simplesmente um segundo efeito, uma consequência. Nesse caso, pode ser tolerado moralmente, ainda que muito indesejado, né? Mas este segundo efeito, né, pode ser sempre tolerado? Também não. E essa é uma questão aqui bem minuciosa, tá? Para que se possa tolerar um efeito secundário que é mau, é preciso que o bem a ser alcançado seja proporcionalmente superior ou ao menos equivalente a ele. Tá? No caso que eu relatei, a cirurgia cardiovascular não seria lícita, por exemplo, se fosse possível esperar até o nascimento do bebê ou ainda se houvesse algum outro meio terapêutico que fosse inofensivo para a criança. Quer dizer, se houver alguma outra possibilidade que tire a vida do bebê completamente de risco e mesmo assim se opta por correr o risco de matar o bebê, então esse segundo efeito, a morte do bebê, se vier a acontecer, tá? Não pode ser tolerada. O procedimento, então, aí é um ato imoral, né? Vem a ser um ato imoral. E a gravidez em caso de estupro? Ainda assim é errado abortar? Sim, é errado. O estupro é uma circunstância que não muda a moralidade do aborto. Do mesmo modo, não se pode matar uma criança já nascida que foi gerada de um adultério ou de um ato de prostituição. Nenhuma circunstância, nenhum fim, nenhuma lei no mundo poderá jamais tornar lícito um ato que é intrinsecamente ilícito. Aliás, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, que culpa tem a criança para merecer a morte? Transferir a pena de morte pelo estupro para a criança inocente é uma injustiça monstruosa. É mais monstruosa que o próprio estupro. Desculpem me dizer aqui, né, mas é preciso trazer as coisas à realidade. Sem dúvida, não há dúvidas quanto a isso. A consequência lógica de aceitarmos o aborto em caso de estupro é que também deveríamos autorizar o assassinato de todos os adultos nascidos de um estupro. A vida tem valor em si mesmo, meus caros, independente do estágio em que se encontram. Se no ultrassom os pais descobrirem que a criança está doente, pode-se fazer o aborto? Vejam só. Se a criança em gestação está gravemente doente, os pais devem amá-la com um amor ainda mais especial. Longe de pensar em matá-la, eles devem acolhê-la, devem dar o seu nome e acompanhar este bebê em todos os momentos de sua vida,
mesmo que viva pouquíssimo tempo após o nascimento. É inadmissível abortar a criança doente como se ela fosse um produto defeituoso que deve ser jogado fora. Mesmo se for uma criança anencéfala, uma criança anencéfala tem vida. Se não tivesse vida, ela não morreria, né? Mas ela morre é porque tem vida. Lembram do que eu disse no início do programa, né? Que a mortalidade é uma das 8 propriedades dos viventes. Então só morre quem vive. Se a criança tem vida, não podemos matá-la. Todos nós, até a 6ª semana de vida, ainda não tínhamos um cérebro emitindo ondas, mas já estávamos vivos, né, meus caros? E hoje se descartam essas vidas como lixo hospitalar. Nenhuma doença é motivo para se matar um ser humano, sobretudo num dos estágios mais frágeis da sua vida, que é na gestação. Cabe lembrar aqui do horroroso e triste caso da Islândia, né? Onde já praticamente não se encontram mais pessoas com síndrome de Down. Por quê? Porque desde os anos 2000, os pais abortam os bebês diagnosticados com essa doença, né? Pais matam seus próprios filhos. Enfim, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, mais uma vez, o objetivo com esse programa não foi tratar dos aspectos políticos e sociais do aborto. Eu entendo perfeitamente que as mulheres devem receber todo o amparo, que essa é uma questão muito delicada, delicadíssima, né? Mas eu entendo também que o aborto não deve ser uma opção. Não deve ser uma opção pelas razões que eu apresentei aqui nesse mesmo episódio. Uma finalidade, uma intenção boa, não pode ser alcançada com um ato mau. O erro, o mal, o imoral, nunca deve receber o amparo nem a permissão legal, porque, como diz Santo Tomás de Aquino, as leis humanas, que contrariam a lei natural, a lei divina, não são leis, mas corrupção da lei. Precisamos conscientizar as pessoas do mal que é o aborto e não torná-lo mais acessível, mais tolerável. As mulheres que enfrentam um estado de fragilidade e estão propensas a realizarem o aborto devem receber o aconselhamento correto. Devem ser conscientizadas com todo o cuidado, com toda a caridade sobre os seus atos, para que não fiquem numa situação ainda pior. O aborto é o crime de quem odeia radicalmente a si próprio e que já desesperou de um sentido para a sua vida. Se as pessoas amassem quem são e enxergassem sentido em suas existências, acolheriam cada nova vida como uma continuação do que elas amam, uma confirmação do grande sentido que tem a vida. Um prenúncio de esperança, um investimento no futuro. O crime de extinguir e descartar um filho é o fundo do poço. O declínio completo da vida e da existência. É a morte do instinto social e do próprio coração humano. É o suicídio do senso comum, o assassinato brutal da compaixão e da misericórdia. Uma paródia doentia do verdadeiro amor. Visto dessa forma, é o pior ato possível, meus caros. Pois é como matar a inocência, a vida, Deus e o futuro, tudo de uma vez só. O aborto é, tanto literal quanto simbolicamente, o estágio final de decadência metafísica e perda de sentido. O cardeal George Peel diz algo muito acertado. O aborto corrompe tudo o que ele toca. A lei, a medicina e todo o conceito de direitos humanos. Isso ele faz por corromper primeiro o próprio coração humano. É por isso que aqueles que realizam
aqueles que aconselham, aquelas mulheres que passam por abortos, precisam desesperadamente das nossas orações e das nossas penitências. Não há nada que eles tenham mais necessidade do que dos sacramentos e da vida da graça, do perdão e da paz que somente nosso Senhor Jesus Cristo pode lhes conceder. Rezemos à Virgem que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo spes nostra salve. A te clamamos, exules filieve, a te suspiramos gementes et flentes in hac lacrimarum vale. Eia ergo, advocata nostra, illos tuus misericordes oculos ad nos converte, et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. Ó Clemens, ó Pia, ó Dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis sancta Dei Genitrix, udignificiamur promissionibus Christi. Amém. Subtum presidium confuginus sancta Dei Genitrix, nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus nostris. Sede a periculis cunctis libera-nos semper, Virgo gloriosa et benedicta. Amém. E chegamos ao fim de mais um Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador. Siga-nos nas redes sociais, seja sócio do nosso Clube do Ouvinte e ajude o nosso conteúdo a chegar mais longe. Não deixe também de comentar sobre o programa no nosso blog ou nas redes sociais, tá? Gostou? Tem algo para acrescentar? Venha cooperar com a gente que o espaço está aberto para você. O Cooperadores da Verdade pertence ao Centro de Estudos São Francisco de Sales, que é um núcleo de formação da Milícia de Santa Maria, aqui em Itajaí, Santa Catarina. Para conhecer, acesse sãofrancisco.org e miliciadesantamaria.com.br. Muito obrigado pela sua audiência, reze por nós, Deus te abençoe, salve Maria!